Olá a todos, dando continuidade aqui ao vídeo anterior, essa é a parte 2. Neste vídeo eu vou falar sobre problemas na reprodução. Vamos lá. O primeiro problema que eu coloquei aqui, eu listei alguns aqui, e é baseado nas dúvidas e perguntas frequentes que eu recebo, é fêmea que não bota ou choca. Tem muito criador com esse tipo de problema e sempre você terá esse problema, uma hora ou outra. Fêmea que não bota, fêmea que não choca. E o que faz isso? Pode ser N fatores. Dela interno, problema no quarto de criação, estresse, não estar com o parceiro correto, local. Eu tenho uma fêmea no meu criatório que ela só cria se ela estiver no quarto 2, que eu tenho 2 criatórios, e na gaiola número 1. Qualquer outro lugar que eu colocar ela, ela não bota, ela nem entra no ninho. Se eu colocar ela no quarto 2, na gaiola 1, é questão de minutos ou horas, ela já está dentro do ninho, o macho com ela e cria. E aí? O que faz? Eu descobri isso. Então, cada pássaro, você tem que conhecer seus casais, conhecer seus periquitos. Quando você conhece eles, tudo fica muito mais fácil. Tudo. Então, o criador, ele não pode deixar para lá, sabe? Achar que se você largar para lá, a natureza vai agir e tudo será lindo, maravilhoso. Às vezes a natureza age, você tira excelentes filhotes, seus bichos criam, que é uma beleza, e a coisa flui. Mas não é bem assim. Tem fêmea que você coloca ela na gaiola, ela não bota, não choca. Às vezes bota e não choca, né? Fica do lado dos ovos ali. Outra coisa, tem fêmea que choca, você olha, ela está no ninho, chocando perfeitamente. E não nasce nada. Quando dali, no 10º dia, 12º dia, você olha com a lanterna, tá os ovos tudo escuro, esverdeado, deu morte embrionária. Você fala, mas o que será que é isso? Procure no quarto à noite e vê. Tem fêmea que choca durante o dia inteiro. Você chega lá, tá lá no ninho, linda, maravilhosa, chocando. De noite ela dorme do lado de fora, no puleiro, junto com o macho. Aí de manhã cedinho, quando amanhece, ela entra pro ninho e vai chocar. Toda vez que você chega no quarto, ela tá chocando. Só que ela dorme do lado de fora, não vai nascer nada. O criador tem que ficar atento com isso. Tá? Então tem N problemas aí que eu vou listar aqui. Um deles é esse, fêmea que não bota ou choca. Quando você tem esse tipo de problema, evite usar esse tipo de fêmea, porque os problemas eles passam também para 50% da prole. Então evite usar bicho que tem problema. Começou a dar esse tipo de problema? Dá para um amigo que queira tentar, ou não use mais, tá? Essa fêmea que está dando esse tipo de problema. Outro problema aqui, agora com relação ao macho. Macho que não enche ovos. Ixi, aqui pode ser vários problemas. O macho, quando ele não está enchendo os ovos, pode ser vários problemas. Exemplo, se a fêmea está botando, você fala assim, se a fêmea bota, o problema está no macho. Não necessariamente. Tem fêmea que bota e o problema está no ovo, na qualidade do ovo. Tem ovo que não tem gema, tem ovo que não tem a qualidade suficiente para gerar um embrião. Tem N problemas ali que pode ocorrer. A qualidade sêmen do macho também, espermatozoides típicos ou atípicos. Às vezes tem sêmen, mas não tem espermatozoides saudáveis e fortes ali para poder gerar um embrião. Assim como ocorre com os seres humanos, que às vezes precisa fazer um tratamento e poder, às vezes, ter um filho. Com os pássaros e com os animais, não é diferente. Então, quando o macho não enche ovo, às vezes o problema pode estar até no macho. Outra coisa, machos, eles têm períodos de fertilidade. Para quem trabalha com o processo de inseminação, é fácil de observar isso. Às vezes, em determinado período, quando você pega o macho e vai fazer o procedimento de inseminação, ele tem muito sêmen. Às vezes, um determinado período, logo depois, ele já para de produzir sêmen, fica um tempo sem, depois volta de novo. Eu tenho vídeo aqui no canal falando só sobre
inseminação artificial. Basta ir na playlist, tem vários vídeos, é só buscar lá, que lá eu falo só sobre esse tópico, né? Outro problema que pode ter também, sem ser esse período de fertilidade do macho, é excesso de pena. Aí vai tanto do macho quanto da fêmea. Periquitos buffs e double buffs com excesso de pena, geralmente você olha no puleiro, as penas cobrem o puleiro, cobre as patas, tudo. Esse excesso de pena na região da cloaca, quando eles vão fazer a cópula, aí pode atrapalhar a cópula e aí gerar ovos brancos. Então, para criador que tem ave com excesso de pena, buff ou double buff, é só pegar uma tesoura e aparar as penas ao redor da cloaca para facilitar essa cópula. Se você arrancar, dentro de uns 10 dias já estão nascendo de novo. Mas se você aparar, fica bem mais tempo. Então, dar uma parada ali com a tesourinha é o melhor a se fazer. Então, tem esse problema também de machos que não enchem ovos, ok? Outra coisa, casal que não trata de filhotes é outro problema em reprodução. Tanto a filhote quando acaba de nascer e a fêmea não trata do filhotinho, ela fica olhando para ele, quanto às vezes, quanto a maior, às vezes dá um abandono. Tem vídeos aí de criadores bem experientes mostrando a transferência de filhotes de um ninho para o outro, porque a mãe não trata de filhote. Gente, todo criatório tem isso. Quer minimizar esse tipo de problema? Crie com mais gaiolas, porque os problemas vão aparecer. E se você tiver mais gaiolas procriando, vai ficar mais fácil a mudança de aves de gaiola. Bom, voltando, eu tive um problema aqui. O criador ele tem que ter mais gaiolas para poder auxiliar na hora que os problemas acontecem. E problemas acontecem não é pouco, não é muito. Então, às vezes, no caso da fêmea não tratar um filhotinho quando nasce, se você tiver mais gaiolas reproduzindo no mesmo período, você consegue transferir esse filhote para outro ninho e ele viver. E vai nascer mais. Quer ver? Ela bota 6 ovos, 8 ovos, e tem vários, todos cheios. Se você não tiver mais fêmeas para você marcar os filhotes e conseguir ir levando isso, eles vão morrer, porque tem fêmea que não trata. Isso acontece. Então, o criador ele tem que ter essa válvula de escape. Tem criador que quando vai começar uma criação, às vezes conversa comigo, ele é iniciante, ele acha que se comprar 2 casais, ele vai começar uma criação. Começa, mas vai ter um pouco de dificuldade. Até mesmo aquele que começa com 5 casais, tudo tem um início, né? Tem que começar de alguma forma, mas se você parar para observar 5 gaiolas numa parede, imagine isso, visualize uma parede branca e 5 gaiolas, é muito pouco. Porque essas 5 fêmeas, elas não começam a reproduzir junto. Às vezes 2 começam e 3 não. E essas 2, elas não começam na mesma semana às vezes. Uma começa numa semana, a outra começa na outra. Já vai dar um intervalo de 7 dias de um para o outro. Aí vamos supor que dessa primeira, na hora que nasce, ela não trata. Você vai transferir esse filhote para onde? Sendo que a outra está com vários ovos cheios, vai nascer, você já vai pegar esse filhote e pôr para ela não vai tratar dele. E as outras 3 não estão criando, como que você faz? Aí começa o problema. É isso que eu falo. Então, quanto mais gaiolas o criador tiver nessa colônia dentro do criatório, mais fácil será para mexer o quebra-cabeça se der algum tipo de problema. Outra coisa, aqui eu disse que casal que não trata de filhotes. Aqui é bom lembrar um ponto. Tem macho que trata de filhote com a beleza. Tem macho que não trata dos filhotes, ele trata só da fêmea. Então, como que eu faço aqui? Se o macho trata dos filhotes, quando os filhotes estão maiores, já chegando na porta, o macho está tratando, você já vê a cor dos filhotes e tudo, eu tiro a fêmea da gaiola e deixo só o macho. Põe a fêmea numa outra voadeira. E o macho termina de tratar desses filhotes, os filhotes vão sair, vão aprender a comer, etc e tal. Se o macho não trata dos filhotes e ele trata só da fêmea, eu tiro ele da gaiola
quando os filhotes estão maiores. Por quê? Se ele fica tratando só da fêmea, ele vai querer acasalar com ela mais cedo e vai dar um problema ali. Então eu tiro ele e deixo ela. Ela vai alimentar e vai tratar dos filhotes, eles vão sair, vai aprender a comer e tudo. Então eu faço esses jogos aí de manuseio também. Eu sempre tiro um para evitar agressividade, para evitar esse encavalar uma postura e quando tem filhote no ninho, a fêmea já está botando. Então eu sempre tiro um. Ou eu tiro o macho, ou eu tiro a fêmea. Mas para isso acontecer, o criador que é muito ocupado, às vezes trabalha o dia inteiro, chega, só dá uma passada no criatório à noite, trata e sai, ele não vai conseguir ver isso. A não ser que na hora que ele está tratando, ele escuta ou veja o que está acontecendo na gaiola. Você tem que conhecer os seus casais, tá? O criador tem que ficar atento. Você tem que conhecer quais são os seus machos que tratam, quais são as fêmeas que tratam, macho que não trata, fêmea que não trata, como que é o casal que é agressivo, o casal que é dócil, tem que conhecer isso aí. E eu sempre, quando eu conheço, eu já tiro um ou outro. Depende de como que é. Macho trata de filhote, eu tiro a fêmea. Macho trata só da fêmea, não trata de filhote, eu tiro o macho. E eu vou levando dessa forma. Agressividade ou outro hábito negativo. Gente, a agressividade, ela passa para 50% da prole. A docilidade, que é a ave dócil, também passa para 50% da prole. Qualquer característica de comportamental da ave passa para 50% da prole. Um ou outro futuramente vai apresentar aquele problema. Você pode olhar depois a árvore genealógica e falar: o avô era assim. É desse jeito. Então, bicho que é agressivo, que é de bater em filhote, matar filhote, mas faz isso direto, não crie com esse tipo de ave, tá? Acontece às vezes de uma fêmea super dócil, uma super mãe, num determinado momento estressar lá e acabar com o filhote. Mas isso não é sinônimo que ela é agressiva. Às vezes ela passou um momento ali e depois não acontece mais. Então, a agressividade que eu falo é uma coisa contínua. Toda reprodução faz aquilo. Toda reprodução, às vezes, arranca a pena de filhote. Toda reprodução mata um ou outro filhote. Aí é que é o problema. Mas essa questão de uma vez ou outra, aí é por causa do sol, toda hora dá um problema e a imagem fica ruim. Então tem que ficar regulando. Então, essa agressividade que ocorre de forma eventual, nunca ocorreu e de repente ocorreu, isso não é problema. Agora, quando a agressividade é contínua, aí o criador pode se preocupar. Vamos lá. Queda de pena. Gente, queda de pena é outro problema na reprodução que o criador fica muito chateado. Eu tenho um vídeo aqui no canal específico falando de muda francesa. Basta assistir esse vídeo. Esse vídeo eu falo da muda francesa e falo da queda de pena. Então, para complementar aqui, é só acessar a playlist do canal e buscar sobre muda francesa. E lá eu estou falando dessa queda de pena também. É um problema que os criadores ficam muito chateados, porque você quer ver o filhote bonito ali e tal, e de repente cai aquelas penas todas. Alguns recuperam, outros não, por estresse ou até mesmo por doença, porque a muda francesa é causada por um vírus. Assiste o vídeo que está na playlist sobre muda francesa, que vai auxiliar sobre esse tópico aqui, que é outro problema que os criadores passam. Não tem necessidade de eu ficar discorrendo aqui, porque tem um vídeo específico só sobre isso. Filhotes morrendo cedo no ninho ou prestes a sair do ninho. Você chega lá, o filhote está morto. Às vezes com o papo cheio e morto. Doença, gente. Se isso estiver acontecendo dentro do criatório, porque o normal é nascer e viver. Quando começa a nascer e morrer, tem problema. E o problema é doença. Mas como? Que doença que é? Tem que fazer exame. Qualquer tipo de problema no criatório com doença, tem que colher as fezes, mandar para o laboratório fazer exame. Aí vai ver o que tem e ministrar o remédio correto. Tem que fazer exame. Faça exame. Não existe outra forma de eu falar isso aqui. Dá isso. Faz isso. Não adianta. Isso não adianta, tá? Uma outra coisa que pode não ser doença e filhote morrendo no ninho é agrotóxico em frutas e legumes.
Isso já aconteceu comigo. Isso eu posso falar. Se você fornece alimento in natura, que é comprado nesse supermercado, varejões da vida, e tem agrotóxico e tem filhote morrendo no ninho, descarta isso. Vai parar de ter esse problema. Teoricamente. Se não for doença, aí tem que fazer exame nas fezes. Mas eu já tive problema com agrotóxico no milho e na chicória. Comentei isso até no outro vídeo. E eu perdi muito filhote. Até eu descobrir isso, foram muitos filhotes que estavam morrendo por overdose de eu tentar ajudar, dar uma alimentação boa, e eu era atrapalhando eles. Tá? Hoje eu forneço só sementes, uma boa farinhada, mineral e pedras de cálcio ali, com osso de ciba, etc. E fica só nisso, tudo seco. Não forneço mais nada além disso. Mas na época eu estava fornecendo milho e chicória e tinha agrotóxicos. Nossa, tive um problema sério na criação. Bom, vamos lá. Fêmea ou macho que comem ovos? É outro problema. Tem macho que come ovo. Não crie com ele. Ou se você precisar de mais desse macho, insemine ou coloque ele na gaiola só para acasalar com a fêmea ali, para você tirar alguns filhotes e deixa ela sozinha. Detalhe, todo comportamento passa para 50% da prole. Então, esse hábito de comer ovo pode passar também para 50% da prole. Uma filha ou um filho, quando for criar, pode comer ovo também. Então, tudo que for problema, evita usar dentro do criatório. Evita isso. Falou que é problema, tenta aí, mas o meu conselho aqui é não usar aves problemáticas. Casal que não se aceita e fêmea que nem entra no ninho é outro problema na reprodução. Às vezes você precisa tirar filhote do macho A com a fêmea B. Gente, eu preciso tirar filhote desse casal porque esse macho é o meu melhor macho, essa fêmea é a melhor fêmea de morfologia e eu preciso formar esses dois, e eles não se aceitam. Um fica num puleiro e outro outro. Na hora que esse aqui chega aqui, dá briga. Não quer. Acontece. Às vezes você fala, gente, mas era aqui que eu queria. Não acontece. É outro problema. Aí é que a inseminação, às vezes, você dá o pulo do gato. Você pega essa fêmea, às vezes você põe ela numa gaiola com 3 machos mais velhos ali, que você tem no plantel, e que não produz sêmen mais, mas são excelentes machos para tratar de filhote. Você põe 3 machos numa voadeira e põe ela, deixa ela escolher. Na hora que ela escolher, você põe isso na gaiola. Quando ela for botar, você tira o sêmen daquele macho que você tentou formar com ela e põe nela. Você vai tirar filhote dos dois. Então tem meios de fazer isso dentro de um criatório, você conseguir, mas às vezes de forma natural coloca os dois, querer que os dois se juntem e tal. Eu quero esse macho com essa fêmea. Não vai, a natureza não funciona do jeito que a gente quer. Então o criador tem que ter essa paciência também para poder continuar a criação, mas isso é um problema que existe. Fêmea que não entra no ninho. Não, às vezes você põe lá o casal saudável, bonito, par, um acariciando o outro, aquela coisa, você fala, agora eu vou tirar filhote bom. E ela nem entra no ninho, passa 1 mês, 2 meses, nada dela entrar no ninho. Não entra no ninho. E aí? Você vai fazer o quê? O que faz para ela entrar no ninho? Não sei. Não sei. Se eu falar alguma coisa aqui, eu estou chutando. Às vezes, mudar a gaiola de local pode ser que ela entre. Porque eu tenho uma fêmea aqui que só choca no quarto 2 na gaiola 1. Qualquer outro lugar ela não choca. Às vezes, se você mudar a gaiola de lugar, ela procura o ninho. Outra coisa, já vi fêmea que gosta de ninho externo. Tem fêmea que gosta de ninho interno. Isso não existe. Existe. Faça testes. Já vi criador aí com problema de fêmea que não entrava no ninho, ele mudou o tipo do ninho, colocou o ninho em outro lugar, a fêmea procurou o ninho. Então o criador tem que fazer teste, tem que ver, porque é difícil eu falar que faz isso. Para cada criadora a situação é diferente, mas é um outro problema, a fêmea que não entra no ninho. Tirar poucos filhotes por casal é um problema. Se você tiver, vamos pôr ali, 20 gaiolas,
10 delas, você está tirando só 1 ou 2 filhotes. Nas outras você já tira 3, 4. É um problema? Não. Isso acontece, é normal. Tirar 1 filhote só. Ah, mas é ruim. Ah, ruim é. Mas o filhote está nascendo, os outros estão dando morte embrionária, e esse que está nascendo vive bem, é saudável. O que pode estar acontecendo? Se não for algo muito prejudicial, eu não vejo problema nenhum. O problema é morte embrionária em vários ninhos. Por exemplo, se em 10 ninhos está tendo muita morte embrionária, aí já é um problema. Mas se é só em um ninho ou 2 está tendo morte embrionária, nos outros está nascendo 2, mas os outros ovos nem encheu, já é outro tipo de problema, já não é da morte embrionária. Agora, se todas elas estão dando mais morte embrionária, aí pode ser uma doença, pode ser um outro tipo de problema. Então, tem que ver o que é a causa. Cada criatório está passando ou passa um problema diferente um do outro. A minha função aqui é falar dos problemas, é dar uma luz, orientar, né? Ó, fica atento, porque é difícil eu rotular aqui de forma abrangente algo que vai ajudar a todos. É muito difícil, cada criatório tem um problema. Então, tirar pouco filhote tem que ver se chega a ser um problema ou não. Às vezes não é problema, porque tem que ver a causa ali de cada um, tá? Mas o ideal é você tirar por ninho 2, 3, até 4 filhotes. 2, 3, 4, 2, 3. Isso é normal. Ah, minha fêmea só tira 2 filhotes. Não tem problema, isso não é pouco não. É normal tirar 2, 2, 2, 2. Você tirar 4 cria dela no ano, você tirar 8 filhotes dela. Poderia ser mais. Imagina se fosse 3. Subia bastante, né? E se fosse 4? Mais ainda. Agora, você querer ter 20 gaiolas, 40 gaiolas, 60 gaiolas e nas 60 tirar 4 filhotes por gaiola, não vai conseguir. Esquece. Vai ter problema. Vai ter fêmea que não cria, vai ter fêmea que não entra no ninho, vai ter fêmea que não trata de filhote, vai ter fêmea que bate filhote. Vai ter. Numa pequena margem ali vai. Eu aqui eu crio com 40. Eu coloco 40 gaiolas, eu crio com 30, 32. Tem umas 8 ali que dão um problema. Sempre tive isso e é uma margem que você vai ter esse probleminha. Aí com as outras gaiolas eu consigo remediar. Falta de casais reproduzindo quando surge problema. Isso eu falei anteriormente. É porque tem gente que quando dá um boom numa gaiola, dá um problema, você precisa ter mais casais reproduzindo para você transferir os ovos dos filhotes. Tem criador que não tem. E aí, como que faz? Fica sem criar? Morre? Cria com pouco? Ah, mas então tem que ter muito. Para quem quer ter um sucesso um pouco maior na reprodução dos periquitos, o ideal é criar com a maior quantidade possível que você puder de gaiolas, porque os problemas vão aparecer uma hora ou outra. E na hora que aparecer, você tem que ter outros casais reproduzindo no mesmo período, seja de choco, seja de tratando de filhote, para você transferir ovos ou filhotes. Se você não tiver, vai perder tudo. Então tenha mais casais procriando. Ninho molhado. Tem criador que me manda mensagem para mim: nossa, meu ninho está molhado, como é que eu paro com isso? Bom, tem alguns pontos aqui que eu posso falar. Eu tenho uma gaiola só que acontece isso. E no caso dela, e as outras não, porque eu não forneço alimento que vai causar essa umidade, como por exemplo milho, verduras. O criador que fornece muito isso, o pai e a mãe comem e vai tratar dos filhotes, as fezes vão ficar mais molhadas, o ninho vira uma lama. É só parar com isso, né? Se você der a farinhada toda balanceada, com todo o complexo vitamínico que tem ali, não tem necessidade de ficar dando chicória e milho, ou outro tipo de alimento natural. Não tem necessidade. A farinhada, não importa do fornecedor, quando você olha o rótulo da embalagem, tem muita vitamina ali, muito complexo vitamínico que já supre a necessidade do animal juntamente com a semente, mineral, etc. Então não tem necessidade de ficar dando isso. Então eu tenho uma gaiola aqui que, além de eu fornecer só semente,
a farinhada e o mineral, que é tudo seco, o ninho vira uma lama. Por quê? Porque o macho, eu já percebi, ele bebe água demais. Eu troco água agora, quando é no final da tarde, já está mais da metade do bebedouro vazio dele. E não está no fundo vazado, não. Ele bebe muita água e trata dos filhotes com muita água. Então, eles vão ficar com as fezes mais molhadas, mas é por causa do macho, aí não é um problema. Aí o que eu tenho que fazer? Trocar o fundo do ninho a cada dia sim, dia não. Colocar uma serragem ali, tudo. Aí eu vou mantendo isso. E ter preferência fundos removíveis para você poder trocar isso aí. Porque se você trocar o ninho e o ninho não for igual, aí eles não entram dentro do ninho. Então, você mantém o mesmo ninho, você troca só o fundo, coloca uma serragem nova ali, e a serragem tem que ser 100% natural, não é pegar serragem em marcenaria não, que às vezes tem uma madeira que não está tratada, você vai dar problema na criação. A serragem coloco do ninho, ela tem que ser 100% ecológica, tá? Aí eu coloco ali e não tem esse tipo de problema. Então, o ninho molhado é a alimentação que o criador está fornecendo. Procure fornecer tudo mais seco, mas se o macho ou a fêmea, ou os dois, estiver bebendo muita água para tratar dos filhotes, vai ter problema de ninho molhado. E aí tem que mudar o fundo do ninho, né? Ter fundos removíveis e de reposição para você ir trocando e colocando uma serragem nova ali para esse tipo de casal. Agora, se todos os ninhos estiver acontecendo isso, aí você tem um problema. Tem que achar a causa e ver o que é. Esse excesso de umidade, bebendo muita água ou fornecendo muito milho, chicória, aí o criador consegue também ver qual o tipo de problema que ele está tendo. Bom, vamos lá. Continuando. Filhote que não aprende a se alimentar. Outro problema na reprodução. O filhote sai do ninho e fica atrás do pai e da mãe pedindo comida. Outros já começam a comer e ele só atrás do pai e da mãe querendo comer. Se você não tratar dele até ele ficar mais velho e aprender a comer sozinho, ele vai morrer. E aí você tem que ter as seringas, né, para tratar de filhote. Você pode fazer uma. Eu tenho um vídeo aqui sobre o manual do criador. Lá eu mostro essa seringa que eu faço aqui. Ou você pode comprar ela pronta, né, no Mercado Livre. Aí tem várias seringas aí que o criador pode adquirir com várias pontas para tratar dos filhotes. É só tratar. Tem que tratar. Fazer a papa do filhote e tratar deles. Faça isso. E vá tratando deles de manhã e no final da tarde. Deixa o dia inteiro sem tratar, para ele sentir fome e poder buscar alimento. Mas de manhã você trata dele, coloca o papo dele cheio, e no final da tarde deixa o papo dele cheio. E deixa ele junto com os demais, ou até mesmo junto com o pai ali, junto com os demais, e quando colocar na voadeira de filhote, fica de olho nele. Filhote que você coloca na voadeira de filhote, ele fica, quando ele te vê correndo para lá e para cá, geralmente não está se alimentando. Você pega nele, ele está magrinho, trata, porque senão um dia você chega lá e está morto. Ok? Então esse é outro problema que tem. E o último problema que eu coloquei aqui é quando você está procriando, o filhote está nascendo, aí tem aquele filhote grandão no ninho, você fala assim, nossa, esse aqui é que eu vou salvar a lavoura. Aí quando você vê, ele é um feather duster. E o feather duster, o que é? Para quem não sabe, procura na internet. Feather duster é o espanador, é uma anomalia genética. Ah, mas criatório que nasce feather duster só dá, o casal que tira feather duster tira bicho bom. Gente, isso é mito, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo só de mito. Isso é mito, é mais uma crença que as pessoas criaram. Feather duster nasce em qualquer casal. É uma anomalia genética. Eles ficam com a pena muito grande, o trato digestivo não é igual ao dos outros e eles não bebem água, eles até comem. Então é muito difícil beber água, nas penas demais, e para suprir essas penas necessita de muita energia. Então se você quiser tratar do feather duster por um período maior, pega uma seringa todo dia, coloca um pouco de água, tipo uns 5 ml, e coloca no papo dele. Vai ajudar bastante. Eu tive uma feather duster aqui que ela viveu comigo 8 meses, mas eu fazia isso todo dia quando estava no criatório. Pegava uma seringa, punha água, dava para ela, porque ela não bebia água.
periquito bebe muito pouca água, mas se você fizer isso, ela vive bem mais tempo, porque Feather Duster vive meses. Tem criador aí, parece que já viveu já alguns anos, né? 1 ano ou mais, mas é raro isso acontecer. Feather Duster é 2, 3 meses, não vive mais por causa de ser uma anomalia genética, ok? Só fazer uma busca no Google aí sobre Feather Duster, que é o espanador em periquitos, e vai encontrar muita matéria aí sobre isso, beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado um pouco alguns criadores. Eu tive que dividir em 2, tem a parte 1 e a parte 2. A parte 1 eu falo sobre problemas na criação e essa parte 2, problemas na reprodução, ok? Fique com Deus e até mais.